Vamos conversar ao vivo agora no Jornal Gente da Rádio Bandeirantes com o ministro do Supremo Tribunal Federal, Marco Aurélio Mello. Ministro, bom dia para o senhor, boa sexta-feira, tudo bem? Bom dia, tudo bem? Aqui no isolamento, mas acostumado a trabalhar em casa, eu só vou ao tribunal para as sessões, eu estou bem. Olha, o presidente da República confirmou a indicação, já está publicada em Diário Oficial, do desembargador Cássio Nunes Marques para ocupar a vaga do decano Celso de Mello no Supremo Tribunal Federal. Desembargador do Tribunal Regional Federal da Primeira Região, ele foi escolhido então pelo presidente para passar pela sabatina do Senado e ser um de seus colegas na mais alta corte do Judiciário brasileiro. O que o senhor achou dessa escolha? O senhor já conversou com o desembargador aí? Quais são as suas considerações sobre a escolha do presidente da República? Em primeiro lugar, ele não é desembargador. É pegar o ato de nomeação e constatar que ele foi nomeado para um cargo de juiz no Tribunal Regional Federal. Desembargador é integrante de Tribunal de Justiça. Agora, eu reconheço que os regionais federais e os regionais do trabalho se autoconcederam esse pomposo, talvez, não sei se é. Eu, por exemplo, se pudesse, eu escolheria ser tratado de juiz e não de ministro. Esse pomposo título de desembargador. Em segundo lugar, a escolha é livre do presidente da República. E o fato de o candidato, que ainda será sabatinado pelo Senado e nomeado, se confirmada a indicação, eu não sei se o Diário de hoje publicou a indicação, a integrar o Regional Federal, o credencia para o Supremo. Agora é interessante porque a tradição ela revela que indicação ocorre após a existência da vaga. Mas como se tem atos sequenciais, ou seja, indicado o candidato, ao nome segue para o Senado visando a sabatina, talvez o presidente da República tenha querido ganhar tempo. Agora, o ministro Celso de Mello, muito embora seja certa a saída dele, pela até expulsória no dia 1º de novembro, ele só se aposenta no próximo dia 13. Já está publicada, viu? Só para deixar claro aqui, Cláudio, já está publicada no Diário Oficial da União de hoje, a indicação do desembargador Cássio Nunes Marques para a vaga no Supremo. O presidente foi rápido no gatilho. Pois é. Nos surpreendendo a todos, Ministro, muito bom dia. Há precedentes... Cláudio, porque satisfação em ouvi-lo. Prazer, toda nossa satisfação é toda nossa, ministro, a honra mesmo. Há precedente porque, assim, os presidentes costumam demorar, para a escolha do ministro do Supremo. A ex-presidente Dilma levou, eu acho que uns 9 ou 10 meses ou mais. Uma gestação. Foi uma gestação para indicar o substituto do ministro Joaquim Barbosa, quando ele deixou o Supremo. Mas o que eu queria saber do senhor é o seguinte... além de saber se há precedente dessa agilidade, porque o Diário Oficial de hoje publicou também o decreto de aposentadoria, a partir do dia 13, do ministro Celso de Mello. O que eu queria saber é o seguinte, no Supremo há algum desconforto com a escolha do juiz Cássio Nunes Marques para essa vaga do decano Celso de Mello, ou não? Ou ele será... desconforto, o que há é surpresa. Agora, foi o que eu disse, eu não conheço o colega pelo trabalho jurídico de julgador desenvolvido, mas ele sendo integrante de um tribunal já há alguns anos e foi vice-presidente do tribunal, ele estava realmente credenciado para formar aí junto àqueles que apareceram como possíveis candidatos. Nós temos precedente de indicação para o Supremo de juiz do regional. Cito o exemplo da ministra Ellen Grace, que não conseguiu ser nomeada para o Superior Tribunal de Justiça e acabou nomeada para o Supremo. Depende exclusivamente do presidente.
Ministro, bom dia. Aliás, por falar no presidente, ontem naquela live das quintas-feiras, ele falou a respeito daquela frase que, enfim, ficou muito comentada, do ministro terrivelmente evangélico, que não se confirmou dessa vez, até porque o ministro Cássio Marques é católico. E ele disse que o ministro terrivelmente evangélico ficará para a próxima indicação dele, justamente para a vaga do senhor, quando houver a sua aposentadoria no ano que vem. Isso aqui foi o que disse o presidente. Eu vou indicar o ano que vem, o primeiro pré-requisito, tem que ser evangélico, terrivelmente evangélico. Outro, tem que tomar tubaína comigo. Pô. Não adianta chegar um currículo aqui agora, maravilhoso, 10, indicado aí por autoridades. Mas você não conheceu, eu não vou indicar. O meu compromisso é com um evangélico. Essa questão do terrivelmente evangélico causa desconforto no senhor, ministro? Não, em absoluto. A alternância, ela é democrática e republicana. Nós teríamos um católico apostólico romano, mas não praticante, que sou eu, substituído por um evangélico. Que seja uma boa escolha, que o presidente seja feliz nessa escolha. Ministro, você não sente um certo desconforto em ver a discussão em público envolvendo o presidente da República da cadeira que o senhor ainda ocupa no Supremo? Eu fico imaginando se isso não é estranho, não é? Porque o senhor está no cargo ainda durante um bom tempo até o ano que vem. Pois é, eu já tenho 30 anos no Supremo, vou completar 31 em junho. Mas o presidente, ele realmente nos surpreende a cada passo, né? E foge à tradição. Como eu disse, a tradição é aguardar-se o surgimento da vaga para ir se cogitar de candidatos e o presidente vir indicar um deles. Mas devemos observar que o presidente tem um estilo próprio. Ministro, esses dias o senhor tomou uma decisão que que mexe num vespeiro importante, né? Uma decisão corajosa de determinar que a Ordem dos Advogados do Brasil se submeta à fiscalização do Tribunal de Contas da União. Eu gostaria que o senhor explicasse para o nosso ouvinte, porque a OAB historicamente se recusa a isso, né? Se recusa a prestar contas ao TCU, depois o senhor acabou acolhendo aí um recurso apresentado pelo Ministério Público Federal e determinou que se procedesse dessa maneira a partir de agora. O senhor poderia explicar a sua decisão para os nossos ouvintes? Em primeiro lugar, a primeira vaga que preenchi na judicatura como juiz era uma vaga destinada aos advogados. Então, eu sou egresso da advocacia. Em segundo lugar, a OAB é uma autarquia corporativista. E como os demais conselhos, né, ela arrecada tendo em conta o exercício profissional e arrecada uma parcela para fiscal. Ora, se ela arrecada de forma obrigatória, de forma cogente dinheiro, esse dinheiro, em tese, ele compõe o grande todo que é coisa pública e, portanto, deve haver a prestação de contas, como ocorre com os demais conselhos existentes no país, ao Tribunal de Contas. Agora, com a palavra sempre ilustrada maioria. E eu creio que o meu voto se mostrou suficientemente fundamentado para ter essa conclusão sobre essa prestação de contas. O próprio Supremo presta contas ao Tribunal de Contas. Ele, evidentemente, tem o orçamento, ele tem gastos e ele se dirige na prestação de contas à Corte, ao órgão de controle. Por que a Ordem, que é uma autarquia, como eu disse, corporativista, uma autarquia especial, não presta contas ao tribunal? Não sei, talvez pelo veso de se achar que a Ordem está acima dos demais conselhos, e para mim não está. Ministro Marco Aurélio Mello, Pedro Campos aqui perguntando para o senhor mais uma vez. Eu queria saber como vai ser a sua atuação como decano da Suprema Corte Brasileira. Com a saída de Celso de Mello, o senhor se torna o ministro mais antigo na corte. Quais são os privilégios de ser o decano e quais são as funções, como deve agir um decano na Suprema Corte Brasileira?
Olha, a prerrogativa eu já tenho. O gabinete no 6º andar, que é um dos melhores gabinetes e o gabinete mais descontraído, inclusive com um jardim interno. O gabinete na cobertura, eu até brinco que só falta o gabinete e uma piscina, mas aí seria uma demasia. Agora, nós ombreamos, nós somos iguais no Supremo. Não há um destaque maior considerada a função de decano. E não tem sequer o decano uma verba de representação para ter uma atuação de envergadura maior, uma atuação representativa. Não vejo uma mudança substancial. Certo que o ministro Celso de Mello, ele andou dando uns certos recados e atuando quase que como um arauto do Supremo Tribunal Federal. Mas, a meu ver, a nossa função primordial é de julgar, simplesmente julgar. E eu julgo ombreando, como eu disse, com os demais colegas. Ministro Marco Aurélio Mello, obrigado pela entrevista ao vivo aqui à Rádio Bandeirantes de São Paulo, na manhã desta sexta-feira. Um bom fim de semana para o senhor, hein? Uma satisfação enorme falar com vocês e a Bandeirantes desse serviço de utilidade pública. Muito obrigado, ministro. Bom fim de semana.